Bom, então, como anunciado, estamos aqui com Francis Lene, né? Ou Chiquinha, também carinhosamente conhecida. Está aqui a Kika, né? Que essa dispensa apresentação, já esteve aqui com a gente várias vezes. E realmente são mulheres empoderadas, né? Pode-se dizer, e que vem trazer para a gente aqui esclarecimentos sobre essa ação, que é inédita em Porto Nacional, né? A primeira vez que vai acontecer a programação Julho das Pretas. Isso. Né? Então, sejam bem-vindas e a gente vai falar sobre isso agora. Vou começar pela Kika aqui. Kika, de onde surgiu essa ideia, né, que traz para Porto Nacional esse movimento Julho das Pretas? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, Moacir. Acho que você é um grande parceiro que sempre dá a oportunidade, inclusive, para os movimentos sociais aqui em Porto Nacional. De onde surge, né, o 25 de julho? Né? O 25 de julho ele surge em 1992, na República Dominicana, onde reuniu mulheres afros, caribenhas, afros latino-americanas, justamente para discutir, né, a questão da desigualdade que as mulheres negras historicamente enfrentam na América Latina. Então, a data ela foi instituída em 1992, a partir desse encontro que houve dessas mulheres. Foram mais de 32 países que se organizaram em torno dessa agenda contra o racismo, o sexismo, questões históricas que as mulheres sempre enfrentaram ao longo dos anos, né? Então tem mais de 30 anos que essa data foi instituída, e a ONU, como era uma agenda que reunia países em torno e traziam realmente essa desigualdade histórica, foi instituído então dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E aí, em 1992, com a Lei 14.987, foi instituído aqui no Brasil o Dia Nacional de Teresa de Benguela e o Dia da Mulher Negra. Então, o Julho das Pretas une essas duas datas, né, onde consegue a gente reunir em cima dessas datas, fazer justamente trazendo essas questões da desigualdade histórica que as mulheres sempre enfrentaram no nosso país e enfrentam ainda hoje. E assim, é uma agenda nacional, uma agenda, digamos, internacional, e Porto Nacional não poderia ficar de fora, né? Tocantins é majoritariamente negro, a população de Porto Nacional é uma população também negra, que foi construída por muita mão de mulheres negras e é construída ainda hoje também. A gente tem em torno de Porto Nacional comunidades quilombolas, ribeirinhas, comunidades tradicionais, e sem falar que Porto Nacional é o berço da cultura, onde surge o movimento negro, o Gruconto, uma agenda que está sendo construída pela mão de mulheres negras, por movimentos negros, em parceria com o município, através da Secretaria Municipal da Mulher e Desenvolvimento Humano e Juventude, na pessoa da nossa secretária Thaís. Inclusive, gostaria de agradecê-la, né, pela essa sensibilidade de, quando a gente procurou ela para construir essa agenda em conjunto, não mediu esforços, em parceria também com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Coletivo de Mulheres em Movimento, Gruconto, Movimento Negro Unificado, Coletivo de Mulheres Negras e Populares. Então, assim, é uma gama de movimento que está aí construindo essa agenda no dia 25, que vai acontecer na Consaúde. Uma boa entrevista. Falou tudo. Não tem que falar mais nada. Falou tudo. Não, é bom saber conversar com a Kika, gente, é justamente isso. Tem o conhecimento da causa, né? Sabe o que realmente está falando. E isso é importante porque o que mais se espera num momento como esse é realmente informações, né? Pois um movimento como esse é justamente para poder conscientizar, né? Levar ali as mulheres negras, aos homens, né, negros e a toda a comunidade, independente aí da sua cor, da sua pele. Acho que a conscientização vale para todo mundo, Sim. Né? É um momento que, inclusive, é como eu sempre digo aqui, não adianta você fazer uma palestra sobre a violência contra a mulher se só a mulher estiver na plateia, né? A gente tem que falar isso para os homens Sim. mesmo, é os homens que tem que ouvir isso, que não tem mulher batendo em mulher aí, a não ser um caso muito raro. Mas é os homens, não são os homens que fazem essas agressões. Então tudo tem que atingir seu público-alvo, né? E eu acredito então que um movimento como isso que vai acontecer, que vai com certeza, né, levar essa miscigenação de pessoas ali, de raças e tudo mais, e todo mundo trocar essa ideia e ver a importância, né, da história dos negros, que aqui não só em Porto Nacional, mas em todo Tocantins,
e, claro, né, para todo o Brasil. Então, é um momento de conscientização e empoderamento. Sim. E a Chiquinha que está aqui, que ouvimos depois dessa palestra toda aqui da Kika, nós vamos voltar a ouvir a Kika aí. Calma aí. Sim. Né? Vamos falar o seguinte, depois, como você imagina que o pós-evento, né, onde realmente as pessoas vão receber essa gama de informações, né, de conscientização, de empoderamento, o que se espera do resultado de um movimento como esse? Então, em primeiro lugar, agradecer também pelo convite, a primeira vez, né, que estou aqui. Sou educadora, né, sou professora da Escola Família Agrícola aqui de Porto Nacional, a escola que é um serviço da Consaúde, né, também fazendo parte do Grupo Conto, como a Kika colocou, o Coletivo de Mulheres Negras, né. Antes de responder a sua pergunta, eu quero trazer aqui o porquê, né, Mulheres Negras, né? Quando a gente estava divulgando o evento, alguém mandou no meu WhatsApp colocando assim, mas isso é racismo, né? Tipo, por que esse recorte racial? E a gente traz a importância do 25 de julho, né? E por que a gente está trazendo a pauta mulher negra, né? Porque se a gente for pegar os dados estatísticos, a gente vê que a mulher negra, ela está, né, nos altos índices de violência, né? E a pauta é diferente, né? É importante, sim, participando de mulheres brancas, de homens, né? Mas tem questões que só nós, né, no nosso lugar enquanto mulher negra, sabemos. E é nesse sentido que nós vamos estar lá fazendo essa reflexão, né, numa data comemorativa, né? Claro que a gente vai festejar, como foi colocado, né? Trazer a cultura afro-brasileira para essa roda de conversa, né? Que o movimento faz muito isso. A gente é uma herança, né? Que eu falo herança porque o José Iramar, que é o coordenador, né, pioneiro dos movimentos negros no estado de Tocantins, sempre trouxe a música, a cultura, a SUS, a roda para essas conversas, que até então são conversas muito difíceis, principalmente para nós, resgatar a nossa história, né, Kika? Essa história com tanta violência, com tanta negligência, né, em relação à mulher negra, né, o seu papel. E aí, Kika fez esse resgate histórico, né? Enquanto professora, a gente espera assim, que chegue até a juventude. Hoje a gente pega a juventude em relação a nós, as informações, né, que chega. Primeiro, eles dominam toda a questão de mídia, né? As informações que chegam, tem muito esclarecimento, enquanto nós vamos perceber o racismo enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher, né? Enquanto professora, a gente foi sentir o racismo e perceber depois de muito tempo, né? Já fase adulta, né? Já numa caminhada. Hoje, se a gente for conversar, o empoderamento na juventude está muito grande, das meninas, né? A aceitação, né? Da sua negritude, né? Do cabelo, principalmente do cabelo, né? A valorização. Então, assim, essa roda, eu penso que ela vai nos possibilitar a trazer fazer esse resgate histórico, mas também discutir pautas que é da atualidade, né, por reparação e bem viver, né, são o tema que a gente foi da marcha das mulheres negras, mas que a gente está resgatando também. Então, eu penso que isso vai multiplicar, vai chegar, né, às comunidades. A Consaúde, o Grupo Conto, né, o Coletivo de Mulheres Negras, a gente trabalha na periferia, principalmente Porto Nacional e do Jardim Municipal, né, tem o Coletivo de Mulheres Negras, Dona Raimunda, a gente não pode esquecer, né, o nome, que são mulheres que nos servem de inspiração, né, são mulheres que estão ali no dia a dia, mulheres que são solidárias umas com as outras, né. A gente sabe que a pauta, principalmente da violência, acho que pode até fazer esse comentário em relação aos dados, né? E como que a união, né, essa solidariedade entre as mulheres, porque assim, a gente pensa a questão, hoje a gente fala muito a questão da solidão da mulher negra. Por quê, né? Eu trouxe até algumas referências aqui, que para nós na literatura, né, que a gente tem que também buscar o nosso saber popular, as mulheres que estão lá na base, na lida, né? E também buscar aquelas mulheres que são referência, que nós mulheres negras já avançamos muito em relação à ciência, né, os espaços, mas temos que buscar mais esse espaço. Por isso, das políticas de ações afirmativas que nós estamos discutindo, né, as cotas raciais. E eu trago assim como inspiração, por exemplo, Djamila Ribeiro, que é uma inspiração para nós. Nilma Lina Gomes, que é na educação, que a gente trabalha muito, principalmente quando a gente trabalha nas escolas, a Lei 10.639. Discutir a questão de gênero, né? Não trazer a questão do recorte racial, por que do racismo, né? Então, a gente não pode esquecer essas referências que a gente tem. Temos nossas referências aqui no Tocantins, temos nossas
referências das universidades aqui, mas temos também as referências de mulheres que vieram antes de nós, que estão, né, que estão aí, que a gente tem que buscar essas informações. Vou voltar para outra palestra. Aqui é o seguinte, o bom de um programa como esse é que a gente está entre pessoas que realmente têm o conhecimento da causa, né? E é um momento de aprendizagem, não só para mim, mas acredito que para todos vocês que estão nos assistindo, pois realmente é uma causa importantíssima e a gente ainda vê pessoas que, por não entender, né, por não conhecer a causa, às vezes criticam. Só um parênteses aqui, eu recebi agora há pouco, né, porque eu espalhei a notícia, como a gente faz diariamente aqui em todos os grupos de WhatsApp, um amigo meu que é negro, né, talvez, não sei se ele sabe que ele é negro, né, ele me perguntou, o que é isso? Por que é preta? Então eu não respondi ele ainda, eu espero que ele esteja nos assistindo, para poder realmente assim, procurar entender um pouco mais sobre si mesmo até. Né? Porque a questão da pessoa hoje, a gente vê, quero voltar até assim, acho que agora partir um pouco particular, meu pai, negro, né? Era um negro, mas ele é aquele moreno, né? que não se acha negro, né? Aquele moreno mais pro lado preto, mas sempre negou a negritude dele, né? Meu pai sempre falou, não sou preto. Ele falava isso pra gente, às vezes eu brincava com ele, falava, meu negão, eu não sou preto, eu sou moreno, né? Então, assim, essa afirmação, essa falta, né, de se entender um pouco, isso prejudica muito as pessoas e elas se fecham, né? No sentido de que, assim, passam às vezes até a deixa de lutar pela causa, em defesa dele mesmo e de outros, né? Então, eu acho, assim, que o autoconhecimento e o conhecer esse debate é importantíssimo. Então, eu sempre gosto demais de falar sobre esse assunto, justamente para a gente poder abrir um pouco mais as ideias, né? Encontrar vocês aqui realmente é uma aula que a gente precisa ter e prestar atenção. Então, agora, só para poder tirar a dúvida, talvez, desse colega lá. Por que não colocar Júlio das Negras? O pessoal parece que tem medo de falar que eu sou preto, eu sou negro. Onde que é que entra essas palavrinhas diferenciadas, negro e preto? Só para a gente poder passar para a turma aí. Quem que vai falar? Então, isso que tu coloca é o racismo, que ele é estrutural no nosso país, né? Tem uma discussão que fala o mito da democracia racial, e que sempre se negou que existe o racismo, né? No nosso país. E aí essa questão da cor, moreno, né? Cor de jambo, cor de jabuticaba, assim, várias cores para esconder essa questão que é o racismo, né? E aí a gente fala preto, negro, né? Se a gente for pegar a questão, o IBGE ele traz, né? Fazendo essa questão da cor e raça, né? Preto seria o negro retinto, né? Negro em quadro ali, pardos e pretos, né? É isso, né? É porque, na verdade, desculpa, me permita, pode complementar. Há uma discussão muito séria quando as pessoas se auto-identificam enquanto pretos e pardos. A gente sabe que o país, né, o Brasil, um país que foi colonizado e que houve essa herança escravocrata, de trazendo os negros de África para dentro do Brasil, houve essa miscigenação. Hoje, muitas pessoas, inclusive, têm até dificuldade de reconhecer que são pessoas negras. Pessoas negras é afirmação política. E dentro das pessoas negras está a questão pretos, pardos, e onde tem o multicolorismo dentro das pessoas. Você vai ver pessoas negras que têm a tonalidade de pele mais escura, outros mais claro, outras com os traços mais afinados, e é onde as pessoas se perdem com a sua identidade. No IBGE hoje nem existe a questão da categoria moreno. Por muito tempo as pessoas falavam que eram moreno, né, acafuso, então isso não se discute mais. Dentro da categoria política entre negro é preto ou é pardos, né? Isso. Eu me identifico como uma mulher negra de pele preta, retinta. Por eu estou quase na última tonalidade enquanto pessoas negras. Kika, você está se vitimando? Não, pelo contrário, eu estou me reafirmando diante da sociedade. Porque existia na década de 90 uma dificuldade das pessoas se autodeclararem enquanto pessoas negras, né? Pela questão do racismo, de colocar o negro sempre numa posição de inferioridade. Quem é que quer ser comparado com o monstro, com o feio, com o inferior, né? Por muitos anos eu neguei a minha negritude, como a Chiquinha colocou aí muito bem. Eu alisei meu cabelo até, não tenho problema nenhum se eu alisasse hoje. Mas hoje eu tenho uma consciência que eu sou uma mulher negra, de pele preta, retinta, com os cabelos crespos, lábios grossos, que reafirma essa identidade que é o traço do negro.
Tem pessoas negras que vai ter a pele mais clara, vai ter o cabelo menos crespo, por causa da mudança, da mistura, da miscigenação. Dessas raças, né? Dessas diferentes raças. E eu costumo dizer assim, todo brasileiro tem um pé na aldeia e outro na senzala, né? Só quem é branco, que não tem mistura nenhuma, os imigrantes que não fizeram nenhum tipo de mistura da sua herança racial, étnico-racial. Então, assim, as pessoas, inclusive, que são brancas no Brasil, elas só vão reconhecer que são negras quando chega nos países da Europa, né? Porque aí eles veem que os brancos de lá são diferentes dos brancos daqui. Então, assim, hoje está bem mais visível por causa do movimento negro. Inclusive, uma luta histórica do movimento negro unificado, que é o movimento do final da década de 70, a nível nacional, que, inclusive, é um movimento que tem trabalhado dentro das políticas públicas que foi da Lei 10.639, das ações afirmativas, tanto em concurso público como também nas universidades públicas, federais. Eu mesmo fui cotista tanto na graduação como na pós-graduação, acredito que Chiquinha também tenha sido. Então, a gente hoje se colocar nesse lugar não é de inferioridade, reafirmar nossa negritude. Sim. E dizer que também nós somos um povo que tem história, que tem cultura e que a gente não está condicionado somente a pessoas que foram escravizadas, porque a condição que deram para os negros que vieram de África foi uma condição desumanizada, que já é uma outra história, um outro debate que a gente teria que ter mais tempo para vir aqui. Então, para esse amigo seu, né, talvez ele pode até ser uma pessoa negra, mas não consegue se identificar, talvez pela tonalidade da pele, mas hoje dentro dentro da heteroidentificação, que é um sistema que a gente usa na universidade, inclusive em concurso público, quando as pessoas fazem inscrição para identificar como pessoas negras, lá ele vai olhar não só a cor do pele, mas também os traços, né? Os traços, né? Os fenótipos, formato do nariz, da boca, do queixo, orelha, cabelo. Então, tudo isso é os traços negróides que a gente fala que faz referendando a nossa negritude, que é um símbolo de resistência mesmo e de orgulho que a gente tem enquanto mulher preta, né? De Porto Nacional. Eu queria até complementar a fala da Kika em relação a esse colega que mandou a mensagem, assim como eu recebi, né? A gente sempre se depara com essas questões. Mas o que é isso? É um reflexo do racismo, nada mais é que o reflexo do racismo. Então a gente fala assim, mas tem mulher machista, mas tem pessoas negras que são racistas, mas foi uma cultura. Eu falo que o racismo no Brasil, eu dou um exemplo, não é meu, mas a Cida Bento acho que traz essa questão também, que você pensa numa construção e numa parede, né? O que vai ali? Vai o cimento, a areia, o tijolo, né? Que está ali no alicerce, na construção de uma casa você faz alicerce. O racismo no Brasil, ele foi criado nesse sistema, nesse alicerce. Então, é um processo que vai ser lento, tem as questões que a gente vem trazendo aqui, a questão da cota, né? Das políticas públicas, de ações de afirmativa, tem a questão da lei 10.639, mas pense só, é um processo histórico que nossa sociedade, nosso povo cresceu com esse processo do racismo e que ele tem que ser desconstruído, né? Essa ação, né, do Júlio das Pretas é uma ação que vem contra essas narrativas, né, que muitas pessoas que não se reconhecem. Por que não se reconhece? Pela questão do racismo. Por quê? Com isso que o Kika coloca, né? O que foi a escravidão no Brasil? Não só no Brasil, né? Todo o continente americano sofreu esse processo, né? Então, assim, a gente trabalha muito na escola, essa questão da valorização, desconstrução dessa narrativa, mas para trazer o quê, né? Que ela colocou a Teresa de Benguela. Quem foi Teresa de Benguela? Então, se não foi... que trouxeram de lá não só a mão de obra, né, que eles foram escravizados, mas reis, rainhas. Então a gente trabalha a partir dessa narrativa, né? Pessoas que tinham domínio de engenharia, conhecimento, né? E isso vai fazer com que, por exemplo, as crianças elas começam a se enxergar, a valorizar esses traços, né? Esses traços que é da nossa negritude, é o cabelo, é os lábios, é o nariz, que muitas vezes na escola vira bullying, né? E era dito como feio. Como feio, né? E é o primeiro contato ali que a criança tem do racismo na escola, então a gente vem também desconstruindo essa questão, né? O movimento negro, ele chega nas escolas, né? E traz essa questão, essa pauta do racismo, e aí você tem as mulheres negras, as mães que ensinam seus filhos em casa como reagir a partir dessas questões. Então,
claro que não é agora, não vai ser, né, daqui a 10... Vai virar uma chave, né? É uma chave, mas é um processo que esse processo, ele tem que ser desconstruído, tem que ter essa cultura também, né, que criar essa cultura, né? E eu penso que através dessas rodas de conversa, através da educação, isso que a Kika coloca, o movimento negro, né, no Brasil, ele é muito importante, né, para ressignificar, né, essa virada aí de chave. Então, acho que é um pouco disso que a gente vai trazer na roda, valorizando a nossa cultura, né, valorizando também essa história, essa ancestralidade, e é isso que a gente quer, né, passar, né? Até que mais pessoas, a gente quer convidar e as pessoas, não que às vezes não está engajado no movimento negro, pessoas que não se reconhecem enquanto, né, pessoa negra, né, ou preto, isso, mas que vá, porque assim, a gente precisa dos nossos aliados, né? Precisamos, né, porque quem inventou o racismo não foi o negro, não foi a pessoa preta, então precisamos de lá as pessoas não negras também nesse evento. Tá certíssimo. Uma coisa que a Chiquinha estava falando aí, Moacir, as pessoas se perguntam ainda por que a pauta é necessária, né? Então, assim, enquanto houver racismo na sociedade, a gente vai continuar lutando, levando conscientização para as pessoas. Foram mais de 3 séculos de escravização. A gente tem o que? Mais do que 100 e poucos anos de libertação da escravatura, né, entre aspas, porque esse povo, houve uma abolição da escravatura, mas não deu possibilidade para que a população negra tivesse acesso a direitos básicos, tipo educação, saúde, qualidade de vida. A gente ainda está lutando por demanda histórica, que inclusive a própria Constituição nos garante, mas a gente não tem. Se olha para os índices aí, quem é a população maior na sociedade? A população negra, mas somos nós menos representados na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, nas Assembleias, no poder, seja ele legislativo, executivo. A gente tem uma baixa representação da população negra, ainda mais de mulheres negras. São as mulheres negras as maiores vítimas de violência doméstica, são a nossa juventude negra que está aí, muitas das vezes, na periferia, que são vítimas da ação policial letal. Então, assim, é uma questão histórica ainda. A gente traz a memória de Teresa de Benguela, justamente para resgatar essa questão da importância da mulher negra na construção do nosso país, né? Então a gente sabe que a maioria das mulheres ainda que lida com o cuidado doméstico, com o cuidado da família, são as mulheres, por mais que tenham uma formação acadêmica, que estejam preparadas no mercado de trabalho, elas ocupam poucos espaços ainda em cargo de lideranças, na política, em inúmeras questões. Teresa de Benguela, ela liderou o Quilombo de Querité, que hoje é conhecido no Mato Grosso, com divisa com a Bolívia, durante 20 anos. Ali não foi só para que as pessoas estivessem fugindo do processo de escravidão, mas ali ela criou um sistema de agrícola, onde as pessoas pudessem produzir o próprio alimento, a organização política ali. Então foi destruído pelo poder colonial da época, mas ali ela foi uma grande liderança, uma grande referência, inclusive, para nós mulheres negras hoje, assim como existem muitas outras mulheres negras aqui também em Porto Nacional. A gente tem a Luciana, que está ali fora nos aguardando, que fez esse contato, inclusive gostaria de agradecê-la, né? A Luciana da Consaúde, a maioria das pessoas conhece ela aqui, sabe da referência dela. A minha mãe, Dona Joaninha, que era uma pessoa anônima, mas era uma mulher de fibra, piauiense, né? Quebradeira de coco, né? Remanescente de comunidades quilombola. Então tinha na sua garra aquela vontade de estudar e que os filhos também pudessem estudar, porque ela foi proibida de estudar, os negros foram proibidos de estudar. Por isso que a desigualdade histórica ainda ela precisa ser reparada. A gente vai levar século ainda para fazer, talvez minimamente, né, Chiquinha, reparar e que a gente ocupe lugares de igualdade na sociedade. A gente não quer nada mais do que só ter a mesma oportunidade que todos sempre tiveram na nossa sociedade brasileira. Tá certíssimo. E para isso é que vai acontecer, então, essa grande ação aí, né, Julho das Pretas, e que a gente está convidando a você, mulher principalmente, você que está aí pensando, querendo ocupar mais ainda o seu espaço, participe. Então fique aqui, reforce o convite, dia e hora. Sim, aí aproveitar a oportunidade, convidar toda a população portuense, né, cidades, circos vizinhos que queiram somar essa agenda. Vai ser no dia 25 de julho, sábado agora, a partir das 8 horas, lá na Consaúde. A gente vai ter atração cultural, música, roda de conversa, vai ser um bate-papo. Então toda a sociedade, além dos movimentos sociais, pessoas que também que são aliadas da causa, venham participar, somar nessa agenda, porque a questão do racismo é que nem a questão da violência que você colocou, é uma questão da sociedade. Então, se você
não é uma pessoa negra, mas é uma pessoa antirracista e comunga com os mesmos ideais, que pensa que a população negra também precisa reparar questões históricas na sociedade. Vem somar com a gente essa agenda, dia 25, a partir das 8 horas, na Consaúde. Certíssimo. Quero agradecer a sua participação. É sempre um prazer recebê-la aqui. A Chiquinha também. Obrigada. É um prazer te conhecer e estar sempre aqui. Será sempre bem-vinda, né? Sempre que tiver uma pauta boa aí, pode se apresentar. Moacir. Não espere o convite, se apresente, tá bom? Gente, Obrigada. Que você, então, participe, né? Leve aí essa ideia adiante, convide seus amigos, familiares e que vão todos aí, né, participar desse belo momento, que é Julho das Pretas, lá na Consaúde. E vai ter um lanchinho, isso, um lanche compartilhado, né? A gente vai ter lá os comes e bebes, né? Vai ser uma festa. É uma boa festa. Uma boa festa. Uma confraternização entre a turma aí, tá bom? Bom, a gente fica por aqui, quero agradecer mais uma vez a presença. E claro, né, às 18h30 essa edição será reapresentada e amanhã, 11h30, estarei de volta para mais uma edição com vocês do TVA Notícias. Uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada.